E aí, irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha, hoje o que sair aqui, que eu falar pra vocês, é 100% misericórdia do Criador, milagre mesmo. Não que nos outros dias não seja pelo Espírito, mas é que eu realmente estou cansado devido a Enem, assim, né, que teve ontem, todos esses dias estudando o dia inteiro. Então, meu cérebro ainda está recuperando, sabe? Então, de verdade, o que sair aqui é 100% milagre, tá? Porque minha cabeça não tá funcionando direito. Mas, no sábado, eu tive uma reflexão muito forte com o Criador. Eu fiz um áudio no WhatsApp pra não esquecer das coisas que o Espírito estava me falando. Fiquei meia hora de áudio denso. Então, cara, vai diversos vídeos, de verdade. Se eu fosse falar tudo em um vídeo, não ia dar para absorver. Então eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, tá? Para falar em uns 10 minutos, 12 minutos, algumas coisas. Aí o planejamento, só para vocês entenderem, é fazer alguns vídeos bíblicos e aí eu sempre vou tentando trazer alguma exortação para vocês. E é isso. Então, já peço que deixem o gostei de vocês, tá bom? Compartilhem o vídeo. E antes de ir para a ideia principal, eu gostaria de falar uma coisa. Cara, eu não sei, como eu já falei anteriormente, né? Se é porque os meus vídeos eles não são tão editados, né? Porque eu faço reflexões e acabo meio que viajando nas ideias, né? E não é um vídeo cheio de dopamina, que vai ter um monte de cortes, enfim. É uma coisa mais simples, né? Então eu entendo que ele se propague menos. Mas eu sei por um fato também que dois motivos impedem que ele tenha até agora crescido mais. Três motivos. O primeiro é a vontade do Criador, que é soberana. O segundo, as pessoas mesmo gostam de conteúdos mais rasos, não gostam de pensar, de raciocinar, e principalmente coisas que vão contra a carne, né? Porque quando você fala da palavra, né, do Criador, é uma coisa que é do Espírito Santo e que mortifica a carne, uma sabedoria, né? Então poucos estão dispostos a refletir e tentar melhorar, né? E o terceiro fator é o seguinte, né, cara? O sistema poda o canal por causa das palavras que eu falo e é uma batalha espiritual. Só que o Criador está no controle, então eu sei que a palavra já chegou a muita gente e vai continuar chegando nas pessoas certas, né? E eu ainda estou aprendendo tanta coisa do Criador, então eu sei que Ele está fazendo as coisas no tempo certo, sabe? Eu tenho convicção disso e paciência. Então é interessante, né, que tem um menino que ele faz uns vídeos excelentes, chamado Gabriel Salles, né? E as edições dele são incríveis. O storytelling dos vídeos dele, né, é extremamente organizado. Só que não é uma crítica a ele, mas é uma crítica ao ser humano que eu quero fazer. Como que nós somos levados pelas aparências e pelos sentimentos, né? Por aquilo que parece. O que eu quero dizer com isso? Que a gente é levado pelos sentimentos, né? Tipo, essa edição ela agrada, ela te gera dopamina, ela é gostosa de assistir. Só que, cara, aí você vai ver o que a pessoa tá falando. São conteúdos bíblicos que tem versículos, tem coisas interessantes, por exemplo, no canal do Gabriel Salles, tá dando um exemplo. Sim, é um conteúdo interessante. Só que você vai ver, é um conteúdo que fica raso, um conteúdo quase que motivacional. Não vai no profundo da palavra. Mas aí o que tem mais visualização? O que estoura? Isso, um conteúdo mais raso. As pessoas não querem se aprofundar. E eu não estou falando aqui de farisaísmo. Eu não estou nem falando aqui de fazer uma exegese profunda, porque eu não faço isso. Eu falo simplesmente os textos bíblicos aqui, né? E a interpretação do Espírito Santo. Eu nem vou muito profundo no que eu poderia ir, né? Tem gente que, por exemplo, o irmão Luca, do canal Por Amor a Yah, é um irmão que vai profundo na palavra e nos estudos bíblicos dele. Eu já sou alguém que tento ir mais pelo Espírito, mais pela sabedoria, e cada um tem as suas qualidades, cada ministério, cada parte do corpo de Cristo tem uma função, né? Existe o alimento mais leite, assim, e existe o alimento mais sólido. Só que ontem eu fui ver um vídeo desse irmão Gabriel Salles e ele acabou cometendo alguns deslizes ali, né?
falando que a alma é eterna, o que vai contra a palavra, né, que diz que a alma é a junção do corpo e do espírito, né, porque Deus assoprou o espírito no ser humano, então fez-se alma vivente. Então, a nossa alma não é eterna, porque quando você morrer, a sua não é mais alma já, porque a alma é o corpo com o espírito. Só que, fora isso, o espírito também não é eterno. Isso está errado, isso é antibíblico. O Criador, porque ele estava pregando o tormento eterno, né? Que a pessoa ou vai para a eternidade com Deus, ou vai para a eternidade no inferno. Só que isso é mentira, porque a palavra diz que o espírito, o Criador, ele tem poder para extinguir o espírito. A segunda morte no lago de fogo, ela é o fim do fim, né? Então o Criador, ele não é um torturador, e eu falo isso sem medo, porque eu já orei muito, já busquei faz muito tempo sobre isso, essa revelação da parte do Criador. Então eu falo isso sem medo de ofender o Pai, porque isso é verdade. O Criador, ele é justo, ele é misericordioso, ele é justo. Então cada um, a palavra diz, vai pagar segundo as suas obras, certo? Então nós permanecemos aqui, os ímpios, fazendo coisas erradas por um período de tempo. Eles geram um limite de dor, de erros, de mentiras, sabe? Então a palavra diz, né, o Messias fala que alguns serão açoitados com muitos açoites. Os que ouviram o Evangelho, que conheceram a verdade e souberam a vontade do Altíssimo, mas mesmo assim não fizeram. Mas os que não souberam a vontade de Deus e não a fizeram, serão açoitados com poucos açoites. Então não faz sentido o tormento eterno, é uma questão lógica, certo? O Criador simplesmente vai fazer cada um, como ele é justo, pagar segundo as suas obras, e depois as suas almas serão extinguidas. E ele promete a vida eterna para os eleitos, para os salvos, mas isso é diferente, certo? Então, os dois maiores erros, falar que a alma é eterna, porque a alma não é eterna, e segundo, tormento eterno, né? Tormento eterno. Então, assim, o que me incomoda não é o outro ter mais inscritos que eu não estou preocupado com isso, mas é as pessoas falando coisas que elas não sabem, falando, sabe, em vez de estudar, cara, estudar coisas básicas, e estão ensinando coisas erradas, aprendendo coisa errada, ensinando errado. Meu Deus, cara, isso me deixa muito incomodado, velho. Mas assim, eu peço humildade para o Criador, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu percebo que às vezes pode parecer que eu sou desumilde ou soberbo, mas não é essa a questão, sabe? Eu estou aqui diante de vocês para pregar a palavra do Altíssimo, pelo Espírito do Criador. Eu, como pessoa, vocês não sabem a rendição que a gente tem com o Criador, mas é diferente do Espírito Santo, sabe? Então, que vocês possam e nós possamos discernir o que é alguém que está pregando a verdade, que está buscando fazer o que é correto pelo Espírito, mesmo falando coisas que desagradam a carne. Assim como o próprio Messias era incompreendido quando ele falava que ele era o pão da vida e que aquele que não comer do seu pão e não tomar do seu sangue não herdaria a vida eterna. E muitos deixaram de o seguir por causa disso. O próprio Messias, que fala coisas, né? E eu estava vendo um estudo do irmão Romulo ontem. E as pessoas que hoje dizem que é discurso de ódio, não, que você está querendo assustar as pessoas. E o próprio Messias falou, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá aflição como nunca houve na história da Terra no fim dos tempos. E assim, isso é o Evangelho, cara. E as pessoas acham que o Evangelho é só conforto, é só falar o que elas querem ouvir, só palavras bonitinhas. Não, o Evangelho é a verdade. A gente gosta de ouvir a verdade. Pelo menos os salvos, eles amam a verdade e odeiam a injustiça, odeiam a iniquidade, né? Como diz o irmão Romulo, não basta odiar os políticos corruptos, não basta odiar o que é errado, você tem que amar a verdade, segundo a Bíblia. Amar o Criador e a sua justiça, tá? Então, eu não consegui nem começar aqui o tema principal, por causa que eu não quero vir aqui ficar reclamando com vocês, sabe?
Eu tô muito reflexivo esses tempos. Espero que não esteja enfadando vocês, tá? Mas é pra gente conversar. Eu quero que vocês conversem, engajem nos comentários também. Mas pra fazer um sumário aqui, né? Sumariar e finalizar esse vídeo. Eu não tenho problema com o irmão ter milhares de inscritos. Mas é necessário a gente temer o Criador, porque nós responderemos por cada palavra que a gente diz. E mesmo que seja por ignorância, sabe? Não pode, cara, não pode estar falando que do tormento eterno em pleno 2025, cara. Se fosse na época da Inquisição, que a igreja inventou isso, a igreja católica, não sei porquê também, foi uma mentira de Satanás, né? Porque isso afasta muitas pessoas que não são crentes também porque não faz sentido o tormento eterno, que é o senso comum. E aí elas não creem, porque obviamente se fosse o tormento eterno, Deus seria mau, não seria justo. Tá? E eu falo isso sem medo, porque eu tenho absoluta convicção disso. Absoluta convicção. É uma questão, primeiro lugar, que você consegue olhando os originais na palavra, que fala, os originais, que explica, né, que a fumaça e a consequência dos seus erros, né, que permanecerão para todo sempre. A consequência é eterna, porque eles deixarão de existir. Mas não fala que eles vão estar lá no inferno, sendo torturados, ou pagando por seus pecados pela eternidade. Eu falo isso com absoluta certeza, tá bom? Mas é isso, meus irmãos. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Eu vou descansar minha cabeça, sinceramente, para poder voltar aqui e falar com mais clareza perante vocês. E é isso. E aí vai ter muitos vídeos bons essa semana, tá? Aguardem. Que o Criador vos abençoe e até a próxima. Fui!